Tá, agora sim gravando, então, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, tá? A gente está na nossa aula de número 27 no total, né? Formalmente, a nossa última aula com conteúdo que cai na prova da semana que vem, tá? Já tem uma lista no Moodle, tá? Então tá aqui a lista de exercícios 2, tá? Ela cobre basicamente toda a matéria, tá? da segunda área. O que ela não cobre só é Carnot, tá? Como fazer mapa de Carnot, tá? Mas a gente tem aqui, além de Carnot, né, tem soma de produto de somas, desenho de circuitos baseados em soma de produto de somas, tem Quine-McCluskey, tem lógica somente com portas NAND, tem latches e flip-flops, então construção, né, de elementos sequenciais. Depois a gente tem funcionamento de flip-flops, tá? A gente tem tempo de setup e hold, que é da aula de hoje, então hoje a gente vai aprender o que é o setup e o hold. E tem também FSMs, né? Então aqui tem um exemplo para desenhar essa FSM, até a questão 14 está repetida, tá? Mas, por exemplo, dada esses três estados, transições, aqui reparem que não tem as saídas dessa máquina, né? Então não tem o circuito de saída, só tem o circuito de transição de estado, tá? Tu poderia ter dentro do estado ou dentro das transições, né? Então, dada a FSM abaixo, implemente usando flip-flops do tipo D e flip-flops do tipo JK, tá? Então a prova, o que ela vai ter? Ela vai ter questões objetivas / discursivas e vai ter uma questão de implementação. Tá? A questão de implementação, obrigatoriamente, vai ter algum tipo de FSM, tá? Então, quem chegar na prova sem saber fazer a síntese de uma FSM, dado ou um problema ou essa máquina de estados, né? Assim, ó, vai perder boa parte da nota da prova. Tá? Eu não sei, tá? Mas eu estou chutando aqui, pelo menos 6 pontos da prova vai ser a implementação desses caras aqui, certo? E aí a gente vem para a nossa aula de hoje, a gente volta aqui para usar esse mesmo slide que já é conhecido, tá? Para falar de tempos de setup e de hold, tá? Então, eu vou descer para o slide que tem um flip-flop aqui embaixo, esse flip-flop aqui me serve, tá? E o que a gente vai falar sobre esse flip-flop aí? Tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse flip-flop. Ó, muito bom. Oh, excelente a cópia. Só um momentinho, gente. Aí, beleza. Ok. Então, deixa eu ir para o meu flip-flop. Ok. Temos aqui o nosso flip-flop, né, gente? Esse aqui é um flip-flop do tipo SR, tá certo? Lembrando a vocês mais ou menos qual que é o funcionamento desse flip-flop, né? Esse flip-flop é um flip-flop do tipo mestre, né? Porque tem essa parte anterior e escravo. Né? Então, o que acontece? E a gente tem esse C, né? Esse C, na verdade, é o nosso clock. Né? E o que acontece nesse flip-flop específico? Né? Quando C for igual a 1, né? O que vai acontecer? Essas portas aqui, ó, que são NANDs, estão vendo? Porque ela está negada, né? A gente vai, assim, em outras palavras, barrar essa entrada aqui, né? Certo? Na verdade, deixa eu explicar um pouco melhor, deixa eu tirar essa NAND daqui, tá? Eu vou botar um inversor, tipo assim, aqui, né? Aí eu tiro esse cara daqui, vou jogar esse inversor para cá, para deixar super claro.
certo? E aí o que nós temos é o seguinte, né? Nós temos agora aqui uma AND, tá? Então, quando o clock é igual a 1, S passa adiante, né? E R passa adiante. Claro, ele vai ser negado, tá? Por causa do inversorzinho aqui, mas ele passa adiante. Tá? Então, tanto a NAND quanto a AND, em 1, vão passar o valor de S e de R adiante. Né? Em compensação, esse clock ele vai passar para cá e aqui ele vai virar 0. Né? Então, ele vai passar por aqui, vai entrar aqui como 0 e como 0. Né? E aí, esse 0, tá? Ele vai bloquear essa passagem. Né? Então, isso aqui vai estar bloqueado, correto? Então, em outras palavras, o S e o R, né? Quando o C for igual a 1, tá, gente? O que vai acontecer? O S vai passar, o R vai passar, eles vão ativar essas duas NANDs que a gente tem aqui, e esse dado vai ficar se realimentando, né? Mas esse dado, quando chegar aqui, vai ser barrado, né? Vai chegar aqui, vai ser barrado, tá certo? Então a gente pode ver esse circuito mais ou menos assim, ó. Quando o clock está em 1, né, a gente vai ter aqui, deixa eu pegar esse aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de P, tá, porque o seguinte é Q, né, então eu vou chamar isso aqui de P, tá certo? E aí nós temos aqui, né, P e Q, que é a nossa saída. Então, quando o clock está em 1 e ele desce para 0, tá, o P, deixa eu botar ele assim, tá? Então, aqui o P, ele não importa, né? A gente não sabe qual é o valor de P, certo? Mas quando a gente sobe o clock para 1, né? A gente sabe que o P passa, né? A entrada S e o R passam para dentro do P, né? Então, quando o C é igual a 1, né, o S está passando adiante, o R está passando adiante, tá certo? Quando o clock desce, né, nesse caso, quando ele desce, o procedimento se inverte, né? Porque o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter uma barra, uma barreira, né? Porque agora o que aconteceu? O clock está indo para 0, então a gente está barrando esses dois caras, né? Então o que acontece é que o S vai vir até aqui e não vai mais entrar, né? Ele ficou completamente barrado aqui, certo? E aí o que vai acontecer é que aqui a gente vai passar adiante, né? Por quê? Porque esse mesmo C, que aqui era 0, vai se inverter e vai para 1, né? E esse 1 vai ativar essa passagem, tá? Então essa é a moral inteira do flip-flop, né? A gente tem uma parte aqui, né, do mestre e a gente tem uma parte, do escravo, tá? Quando o clock está num nível, ele passa o mestre. Quando ele shifta para outro nível, ele passa para o escravo, né? Então, o que acontece no final das contas, né, é que o nosso SR, certo? Digamos assim, ó, quando ele vai botar L1 aqui embaixo, por exemplo, tá? Vamos colocar o nosso Q e o nosso CLK, tá? No nosso caso aqui, a nossa borda é a de descida, né? Então, digamos assim, ó, botando uma borda de subida aqui, botando a borda de descida aqui, né? Vamos supor que o nosso Q estivesse em 0 e, claro, o nosso SR, né, tá em 1, certo? O nosso Q, então, está em 0. Quando a gente tiver a nossa borda de ativação, que nesse caso é a borda de descida, né? O que a gente vai ter é que o nosso Q vai receber o valor de SR, né? Então, na verdade, este dado aqui, ele passa para fora, tá certo? Agora, reparem o seguinte, ó,
se a gente pegar e adicionar P, tá? Se a gente colocar o P aqui também, enquanto o clock estava alto, certo? O P vai receber o SR. Então, o nosso P vai ser alguma coisa assim, ó. Pelo menos até aqui, né? Porque ele vai pegar essa exata mesma onda. Estão vendo, gente? Quando o clock está alto nesse caso, o nosso mestre está ativo, né? Então, o SR, que estão aqui na entrada, ele passa para o P. Tá? Ah, quem raios é o P? P é esse cara aqui, né? É esse nodo, tá? Entre o mestre e o escravo, tá certo? Quando esse cara, quando o clock cai para zero, nesse ponto, né? A gente vai cortar essa entrada, certo? Então o P vai ficar estável, né? Até este momento, até que a gente ative ele de novo, tá? Então, o que vocês vão ver aqui, né, é que esse SR, né, essa descida dele, não vai aparecer no P, tá? Por quê? Porque o clock está baixo aqui, né? Então, quando o clock está baixo, esse cara está barrado, então o S e o R não vão passar para dentro do P. Tá claro essa parte, gente? E aí, é claro, né? Quando o clock subir de novo, certo? Aí o SR vai voltar a passar para cá e nessa borda aqui o P vai descer, né? E vai seguir o SR, tá? Então, assim, gente, em outras palavras, o SR ele vai passar para o P e depois o P vai passar para o Q, tá certo? Que é o que a gente está vendo aqui, né? O S e o R vão passar para o P e o P vai passar para o Q, tá? É assim que o nosso flip-flop funciona, tá certo? Outro parênteses aqui, né? Esse nosso flip-flop funciona assim porque, na verdade, este nosso cara aqui é um latch, né? Este cara é um latch e este cara também é um latch, né? Então, nós temos dois latches, né? Concatenados com controles invertidos por um inversor, né? Então, essa aqui é mais ou menos não, esse é o funcionamento de um flip-flop, né? O JK, ele vai ter uma realimentação, né, que vai ir lá para frente, tá? Qual é a diferença do D, né? A diferença do D é que o dado do S, ele vai ser invertido aqui no R, né? E a gente chama esse cara aqui de D. E aí nós temos um flip-flop, né, um FFD, certo? Mas, e o latch do tipo JK vai ter lá uma realimentação aqui, vai ter uma realimentação aqui, certo? Mas a estrutura da gente ter um latch com um controle e outro latch com o mesmo controle inverso continua a mesma, tá certo? Então as nossas discussões de agora vão se aplicar para todos os latches e todos os flip-flops, certo? Pergunto, dúvidas? Não? Tá, então eu vou apagar e vou falar sobre a nossa aula específica de hoje. Tá? Eu comentei com vocês, ela é super simplesinha, tá? Mas nós vamos fazer ela lá. O que a gente vai falar agora, pessoal, é de temporização. Tá? Então, a gente vai explodir esses gráficos aqui de onda para a gente ver quais são os tempos em que as coisas acontecem aqui. Tá? Deixa eu apagar todo mundo aqui. Né? Quase todos. Aqui também, mais um pouco. Tá? E eu vou apagar esses caras aqui também. Tá? Então, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Ó. Vou pegar só o nosso clock. Tá? CLK. Certo? O nosso clock vinha em 1 muito bonito e de repente, pá, desceu. Tá? E aí depois o nosso clock ficou assim. Tá? Então aqui nós temos uma descida de clock. Tá?
Essa descida de clock significa que a gente está passando para cá e fechando a entrada, tá certo? E aí eu pergunto para vocês o seguinte, ó, gente, do ponto de vista do Q, tá? Deixa eu botar o meu Q aqui, tá? Vamos supor que ele estava em 0, certo? E o S e o R, tá, fazem o Q ir de 0 para 1, tá? Então, a gente tem aqui, né, o momento em que a borda se inverteu, tá? E se a gente considerar no mundo real, o que vai acontecer com esse Q é que ele vai demorar um pouquinho, né, para depois subir, tá? Então, em outras palavras, este valor aqui, ele demora um pouquinho para chegar em Q, não é mesmo? E aí eu pergunto para vocês, que tempo é esse? Por que que depois que tem uma transição, demora um tempo para o Q de fato subir? Tá? E a gente pode ver que isso é culpa do let escravo. Né? Por quê? Quando o clock desceu, né, esse dado estava aqui, então aqui nós tínhamos um dado válido, aqui nós tínhamos um dado válido, mas esse dado foi barrado pela end, pela NAND aqui no caso, né? Então o que acontece é, este tempo que nós temos aqui, certo? É o quê? É o tempo do sinal transicionar, esse sinal que está aqui, né? Passar por essa NAND, chegar neste Q e eventualmente ele inverter aqui e chegar na Q, certo? Ou poderia ser também o simples tempo de esse cara chegar em Q. Correto, pessoal? Então, mesmo no flip-flop, tá? A gente vai ter um tempo desde a descida do clock até a transição do Q. Tá bem? O nome desse tempo é o tempo de propagação. Tempo de propagação. Certo? Então, o que a gente vai considerar no flip-flop, se vocês lembrarem no circuito, né, a gente tinha lá, por exemplo, um inversor, né, a gente tinha o dado de entrada A e o B. Né? Então, a gente tinha lá, por exemplo, A descia e... Peraí que eu desenhei um pouquinho errado. Deixa eu desenhar esse cara, apagar esse cara um pouco. No caso do nosso inversor ali com A e B, né, a gente tinha o B estava baixo, e aí, né, gente, a gente tem aqui um tempo em que a gente demora um pouquinho para subir. Certo? Então, no inversor, a gente tinha aqui o tempo de 50%, né, desse sinal até 50% desse cara, né, a gente contava esse tempo como sendo o tempo de propagação. Né? A gente tinha o tempo de propagação de subida e o de descida, e a gente fazia a média entre eles. Né? Então, no caso do flip-flop, o nosso tempo de propagação é com relação ao clock. Né? Quando o clock aqui é ativo, certo? E aqui por que... Ah, mas ele está descendo, mas não tem problema. Né? O flip-flop pode ser ativo na subida ou na descida. Nesse caso é na descida. Então, no momento em que o clock desce, até o sinal aparecer na saída, esse é o nosso tempo de propagação. Tá certo, gente? Outro tempo muito importante, tá? Eu só vou fazer uma pequena modificação. Eu vou pegar o nosso SR e vou transformar ele num flip-flop do tipo D. Tá? Então, esqueçam o SD. Agora, a gente só tem uma entrada. Tá certo? Que é o seguinte, ó. Colocamos D aqui embaixo. Eu realmente não aprendi a desenhar um D na escola. Tá? Coloco o meu D aqui, certo? Supondo que o D venha bem feliz aqui e neste momento ele suba. Pergunto para vocês,
Reparem, o clock desceu no instante em que o D subiu, certo? Qual o valor de Q? Q vai subir para 1, como está desenhado aqui, ou Q vai seguir em 0? Em outras palavras, gente, quanto tempo antes do clock o D tem que estar ativo para eu, de fato, passar ele para a saída do circuito? Tá? Vamos ver aqui então, tá? Supondo que o nosso D estava em 0, tá certo? Então, para o nosso D estar em 0, em outras palavras, o nosso R estava igual a 1 e o nosso S estava igual a 0, tá certo? Até aí tudo bem, gente? Por quê? Porque S e R tem que setar o Q, né, lá para 0, tá? Agora, o clock transicionou, então o clock era 0 e foi para 1, tá? Ao mesmo tempo em que o D foi de 0 para 1, né? Então o clock vai chegar aqui, certo? Ele vai chegar aqui ao mesmo tempo, né? Então, aqui neste cara aqui, a gente tem uma transição de 0 para 1, de 0 para 1, ao mesmo tempo em que a gente tem o D também aqui de 0 para 1, né? E aqui no caso a gente vai ter um 1 para 0, por quê? Porque a gente inverteu, né? Quando a gente fizer essa inversão, vamos acompanhar aqui, ó, gente. Nós temos aqui esse dado vai chegar aqui, então, depois de uma porta lógica, né? Mas o nosso clock vai chegar aqui depois de uma porta lógica, né? Então, o que vai acontecer é o seguinte: no momento em que este cara começar a chegar aqui, eu estou dizendo em verde porque é o tempo 2, né? Por quê? Porque passou a primeira porta, nós estamos aqui, né? Então, no tempo 2, deixa eu botar até um verde mais claro. No tempo 2, quando este cara chegar aqui e este cara chegar aqui, o que vai ter acontecido? O que vai ter acontecido é que este cara, através do clock, já vai ter barrado o sinal verde, né? Então, o sinal verde vai ficar barrado aqui. E, consequentemente, a nossa saída aqui baixa não vai ser essa 1. Ela vai continuar em 0, né? Ou seja, o D transicionou muito tarde. Concordam? Vocês conseguiram ver isso? Portanto, o que a gente diz, gente? Que esse D, na verdade, deveria ter transicionado um pouco antes, né? Por quê? Porque esse D já deveria ter passado por aqui, já deveria ter descido e se invertido e chegado lá, da mesma maneira que esse cara já deveria ter se invertido e chegado lá, não é mesmo? Ok. Tá, gente? Desculpa essa pequena pausa. Então, o que acontece é, a entrada, na verdade, ela tem que estar ligada um pouco antes do clock acontecer, né? Senão ela não vai chegar a tempo nesse grau de decisão, tá certo? O nome desse tempo aqui, que vem aqui, tá? Ou seja, é um tempo que vem aqui do clock até o tempo mínimo em que o D tem que estar estável, né? Então, nesse momento, o D não pode variar, ele tem que estar estável. Se ele variar, vai estragar todo o mestre, né? A gente vai chamar esse tempo aqui, tá? De tempo de setup. Certo? Então, esse aqui é o nosso tempo de setup, tá? É o tempo em que o D tem que estar estável e com o valor que a gente quer registrar antes do clock, tá, gente? E o tempo de propagação é o tempo depois que o clock variou, tá? Que a saída vai variar atrás, né? Que a gente acabou de discutir aqui, tá certo?
Depois, gente, e assim praticamente terminando já a nossa aula, nós temos um último tempo, tá? Que é chamado o tempo de hold, tá? O que acontece com o tempo de hold, tá? O que acontece é o seguinte: se nós tivermos este cara aqui muito lento, tá? Imaginem que em vez de um inversor, nós tivéssemos um número ímpar, né? Mas diversos inversores aqui. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, eu vou botar mais um 6, mais um 7, tá? Então, este caminho, né, gente, é muito grande, tá? É muito demorado. Então, a gente vai ter o problema contrário do setup, né? Por quê? Se a gente, por exemplo, tá? Deixa eu mudar aqui um pouquinho só. Se a gente estiver aqui no D, reparem, ele subiu a tempo, tipo, maravilha, tá tudo lindo, mas assim que o clock bateu, ele desceu de volta, tá? E agora eu vou apagar aqui o desenho para mostrar para vocês mais ou menos o que aconteceria neste caso, tá? Supondo de novo, né, gente, que a gente tem um caminho aqui do clock muito grande, né? Deixa eu apagar assim para todo mundo. Opa, apaguei gente demais. Então, agora o que acontece é o seguinte, deixa eu botar só os dois inversores aqui de volta, né? Vamos ver o seguinte, ó, o clock inverteu, né? Então a gente está nesse momento em que o clock desceu. O clock era 0 e foi para 1, né? Nesse exato momento, o D também desceu, né? Então, aqui houve uma transição, certo? Reparem, quando a gente varia o D, né, esse clock de 0 para 1, ele de fato vem para cá, tá? Mas reparem que o D desceu ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, se aqui nós tivéssemos um inversor, né, botando, por exemplo, dois inversores, tá? Ou ainda, se... Deixa eu desenhar o nosso flip-flop, né? E aqui a gente tem um inversor, tá? Mas o inversor tem, por exemplo... desculpa, inversor não. O nosso caminho de clock, por exemplo, tem um inversor, né? E o nosso D entra direto, o que acontece é que esse cara vai chegar depois do D, né? Então o D vai transicionar antes e de maneira suficiente para vir aqui e estragar o R e o S. Um momentinho, tá, gente? Tá. Então o que acontece é, se o D chegar depois do clock, ou desculpa, se o D chegar antes do clock, ele vai entrar no circuito e vai mudar este valor aqui antes que o C seja capaz de quebrar este cara e eventualmente quebrar este cara, tá certo? Então o que acontece é o seguinte, ó, dependendo da lógica de entrada, o valor de D tem que se esticar um pouquinho mais, tá? Ele tem que ficar estável um pouco de tempo a mais, tá? Depois da transição do clock, tá? E este tempo aqui a gente chama de T-hold, né? Que é o tempo em que a entrada do flip-flop tem que ficar estável depois que o clock transiciona. Tá certo, gente? Então deixa eu fazer um resumão da aula de hoje. A aula de hoje era, na verdade, era isso aí. Tá? É só importante que vocês entendam da onde vem esses tempos, né? Em questão de prova, eu vou meio que cobrar para vocês, tipo assim, o que é o setup, o que é o hold, tá? Qual é a diferença entre eles, ou tipo assim, desenhe em formas de onda o tempo de setup e o hold. Tá? Não vou pedir para explicar nas portas lógicas, porque é muito complicado. Tá?
Mas então a gente vai ter o tempo setup, né? A gente tem o tempo de hold e a gente tem o tempo de propagação, certo? Se a gente pudesse fazer uma divisão entre eles, o tempo de setup ele olha para trás da borda de clock, né? E o tempo de setup de hold e de propagação, eles olham para frente, né, da borda de clock, tá certo? Então, gente, no final das contas, aí se perguntarem qual é o atraso de um flip-flop, né? Quanto tempo um flip-flop demora para funcionar? Bom, ele vai demorar o tempo de setup, certo? Então, assim, ó, no final das contas, tá? É, o atraso de um flip-flop, tá? Vai ser o tempo de setup mais, agora vem o que for maior, né, gente? Porque o hold e a propagação, eles se sobrepõem, né? A gente tem o tempo de hold e a gente tem o tempo de propagação, tá certo? Então aqui a gente vai ter o tempo de propagação, tá? E aqui eu vou botar um ou, né, o tempo de hold, tá? Esse vai ser o nosso atraso final de um flip-flop, tá certo? A mesma ideia se aplica para um latch, por exemplo, tá? Então, no caso do latch, a gente vai ter só esse cara, né? A grande diferença é que no latch ele é ativado pelo nível, certo? Então, a gente vai ficar interessado quando o nível deixa de estar ativo, né? Que é quando a gente realmente vai se importar com o D, tá certo, gente? Então, assim, acho que era isso aí. A nossa aula de hoje era isso, tá? Pergunto para vocês, gente, esse é um conceito um pouquinho difícil de entender, tá? Então, se alguém tiver ficado com alguma dúvida com relação ao tempo de setup, propagação ou hold, por favor, me avisem aí que eu explico de novo, tá? Do ponto de vista de uma prova da vida, essa aqui é a resposta, tá? Seria desenhar alguma coisa assim, então, um Q, um D e um clock, certo? Mostrando ali que o tempo de setup fica atrás, o tempo de propagação e o hold ficam na frente. O que mais? O tempo de propagação, ele é o tempo em que o escravo demora para responder para a saída, né? O tempo de hold, ele está ligado ao clock, tá? Ao fato do clock ser mais rápido ou mais devagar que a entrada D, tá? Bem como o tempo de propagação, né? O tempo de propagação tem a ver, desculpa, tem a ver com o fato do D e o clock não serem exatamente no mesmo tempo, né? Então tá, gente, última chance, perguntas? Pode falar. Com essa porta de... Aqui? Essa aqui? Na verdade, não, tá? A propagação, até pode pelo seguinte, ó, quando o clock varia, tá? Tu pode considerar esse tempo aqui como parte do tempo de propagação, né? Então é o tempo desse clock chegar até aqui para permitir que esse cara passe, mas no final das contas a variação vem daqui, né? Entendeu? Essa NAND, tá? Ela, claro, ela vai trancar a passagem do S e do R para cá, tá? Então, esse caminho do clock até ele passar por aqui e avisar todo mundo, ele vai ser considerado um tempo de propagação também, né?
Isso. Tá? Porque o que, que vai acontecer? Claro, o flip-flop ele tem que ser todo balanceado, né? Mas assim, o que, que vai, o tempo de propagação especificamente, aqui a gente vai ter um valor estável, né? Que vai chegar até aqui, né? E vem lá do D, esse cara, né? Então a gente gira aqui, vem para cá, né? Esse cara aqui também vai girar para cá, né? Aqui a gente também desce, chega aqui, certo? E esse clock está dizendo pode passar, né? O verde está ligado, tá? Entretanto, aqui vai estar bloqueado, né? Por quê? Por causa do clock, certo? Então, quando esse clock vai para zero, certo? A primeira coisa que vai acontecer, deixa eu fazer um outro caminho agora aqui em vermelho, esse clock foi para zero, né? Então é só isso que mudou na prática, certo? Então esse clock para zero, ele vai passar por esse inversor, né? Aí depois ele vai chegar aqui, vai se dividir para cá e para cá, e ele vai dizer, cara, pode passar, né? E aí o fluxo verde, que eu vou botar em verde escuro agora, vai passar para cá e chegar no Q, né? Então o tempo de propagação inteiro, na verdade, é o caminho do clock mais o caminho verde escuro, né? E ainda, esse verde escuro, quem pode ativar esse Q pode vir daqui de baixo, né? Então ele pode ter que dar essa volta e chegar aqui também, né? Então o tempo de propagação é todo esse, é todo o caminho do clock mais esses dois caras. Tá certo? E o setup e o hold, aí eles têm que mais a ver com a diferença entre o dado entrar e o clock, porque o setup e o hold eles estão mais interessados na parte anterior, né? Mais na parte do mestre. Que é, se um deles vai chegar mais rápido do que o outro no escravo, né? E aí que está o principal problema. Tá certo? Bom, então tá, gente, eu acho que era isso aí por hoje. Então nós ficamos por aqui, tá? E, bom, pergunta se sabem os meios de perguntar se aparecerem outras dúvidas, né? Então tá, gente, até mais e até segunda-feira. Bom fim de semana aí.